Este vídeo é um patrocínio de... Buscando serviço de alta qualidade? Marianos Car, oficina mecânica especializada em nacionais e importados. Venha consertar seu carro conosco. Estamos localizados na Estrada do Galeão 322, no estacionamento da quadra da União da Ilha do Governador. Telefone WhatsApp DDD 21 99309 4355. DDD 21 99309 4355. Marianos Car, oficina mecânica de qualidade. Sabe como eu me sinto quando indico amigos pro TikTok? TikTok rica! E você também pode ficar. Baixe o app, toque na moedinha, indique os amigos e ganhe dinheiros! Carol, já baixei o TikTok, toquei na moedinha e passei pra um grande amigo meu. Grande mesmo. E ó, foi pra conta. E é tudo fralda GG. Baixe o app, indique amigos, ganhe dinheiros. TikTok rica! Olá, boa noite. Este é o Notícias 24 Horas. Hoje faremos o resumo do dia 28 de junho de 2021, segunda-feira, logo após a vinheta. Bem, vamos começar nosso resumo de notícias de hoje, mas já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e também compartilhar para todas as pessoas, todos os seus contatos, para ficarem muito bem informados. Vamos já começar pelo número da Covid. Hoje o Brasil registrou 658 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando nesta segunda 514.202 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de morte nos últimos 7 dias chegou a 1.626, o menor número desde o dia 9 de março, quando estava em 1.572. Completamos uma semana com a média abaixo de 2.000. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 18% e aponta a tendência de queda pelo segundo dia seguido, após 39 dias de instabilidade ou em alta. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 18.447.420 brasileiros já tiveram ou têm um novo coronavírus, com 30.307 casos confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 68.231 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de menos 5% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que indica a tendência de estabilidade nos diagnósticos. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou nesta segunda-feira em pronunciamento em rádio e TV, que o país passa por um momento de crise hídrica e pediu o uso consciente e responsável de água e energia por parte da população. No pronunciamento, Albuquerque ressaltou que o último período de chuvas, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, foi o mais seco dos últimos 91 anos. Abre aspas, o uso consciente e responsável de água e energia reduzirá consideravelmente a pressão sobre o sistema elétrico, diminuindo também o custo da energia gerada, fecha aspas, disse o ministro. Conforme Bento Albuquerque, o atual cenário de crise provocou natural preocupação em muitos brasileiros sobre a possibilidade de racionamento de energia, mas o setor elétrico é robusto e capaz de garantir o fornecimento de energia para os cidadãos. Na semana passada, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas do Alagoas, chegou a dizer que o governo previa executar um plano de racionamento educativo de energia a fim de evitar um apagão. Horas depois, porém, voltou atrás e afirmou que o governo somente estimularia o uso eficiente de energia. Nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro, ditou uma medida provisória que cria uma Câmara Interministerial para gerir a crise hídrica e energética no país. Já indo para uma outra notícia, os senadores Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, e Fabiano Contarato, do Rede do Espírito Santo, apresentaram nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime, na qual pediram a investigação do presidente Jair Bolsonaro por suposto crime de prevaricação. A relatora do caso será a ministra Rosa Weber. Com base nos depoimentos dos irmãos Luiz Miranda e Luiz Ricardo Miranda da CPI da Covid na semana passada, parlamentares já haviam dito que acionariam o STF. Cabe o Supremo decidir se pede à Procuradoria-Geral da República para abrir uma investigação formal sobre o caso.
De acordo com o Código Penal, prevaricar consiste em retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa da lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. O delito é listado entre os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. O presidente Jair Bolsonaro, tá cheio de notícia desse presidente hoje, hein? Disse nesta segunda-feira que não tem como saber o que acontece nos ministérios, ao comentar com apoiadores o caso da compra da vacina Covaxin. A compra pelo governo federal de doses da vacina indiana Covaxin se tornou o principal tema da CPI da Covid nos últimos dias. Em depoimento à comissão, o servidor do Ministério da Saúde e ex-chefe do setor de importação da pasta, Luiz Ricardo Miranda, disse que identificou suspeitas de irregularidades na compra. Ele e o irmão, deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, disseram que alertaram o presidente Jair Bolsonaro em reunião no dia 20 de março sobre as suspeitas. Nesta segunda, ao sair do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse a apoiadores que tem confiança nos ministros e não sabe de tudo o que acontece nas pastas. Equipes de resgate retiraram nesta segunda-feira o 10º corpo dos escombros do prédio que desabou parcialmente na Flórida, nos Estados Unidos, na quinta-feira. Cerca de 150 pessoas ainda seguem desaparecidas e autoridades prometem continuar procurando por possíveis sobreviventes. Mais da metade do Champlain Towers desmoronou na madrugada quando os moradores dormiam. Uma criança brasileira está entre os desaparecidos. Lorenzo Leone, de 5 anos, estava com seu pai, Alfredo Leone, quando o edifício veio abaixo. Sua mãe, Raquel Oliveira, não estava no apartamento porque visitava parte da família no Colorado. Equipes de resgate usam guindastes, cães farejadores e equipamentos com infravermelho em busca de qualquer sinal de vida entre os escombros, na esperança de que bolsões de ar possam ter se formado sobre o concreto, o que poderia manter pessoas com vida por tantos dias. A polícia disse ter atirado 125 vezes durante a ação para prender Lázaro Barbosa, conforme cita o boletim de ocorrências obtido pelo canal. O criminoso morreu após troca de tiros na manhã desta segunda, depois de 20 dias fugindo de uma força-tarefa com mais de 270 agentes. A Secretaria de Saúde de Águas Lindas informou que o criminoso foi atingido com pelo menos 38 tiros, mas só a perícia vai poder confirmar. De acordo com o relato da Polícia Militar, os tiros foram efetuados pelas pistolas Sig Sauer calibre 9mm, uma Taurus calibre 9mm também e um fuzil calibre .556. O secretário de Segurança Pública, Rodinei Miranda, afirmou na manhã desta segunda que Lázaro Barbosa descarregou uma pistola contra os policiais ao ser encontrado em Águas Lindas, Goiás, no entorno do Distrito Federal. O Distrito Federal começou a vacinar a população em situação de rua contra a Covid-19 nesta segunda-feira com doses da Janssen. Foram reservadas 950 doses do imunizante que necessita de uma única aplicação. Abre aspas, como a vacina Janssen é a dose única, esse público já sai daqui imunizado. Isso é muito importante, pois essas pessoas não costumam voltar para tomar a segunda dose da vacina. Isso ocorreu em outros estados que aplicaram vacinas que necessitavam de 2 doses. Alguns perdem o cartão, outros se recusam a vacinar novamente, fecha aspas, disse a gerente de atenção à saúde de populações em situação vulnerável e programas especiais da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Denise Ocampos. A vacina é aplicada nos centros de referência especializados para a população em situação de rua, o Centro POP, do Plano Piloto e de Taguatinga, e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, de Ceilândia. Outras 300 doses da vacina Coronavac estão sendo aplicadas nos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, SEDES, que atuam nestas instituições. De acordo com o governo do Distrito Federal, GDF, a estimativa é que o DF possua 2.200 pessoas em situação de rua. Abre aspas, estamos priorizando neste primeiro momento a população não abrigada, pois estão mais expostos à Covid-19 e outros agravos, fecha aspas, explicou Denise Ocampos. Um estudo conduzido por cientistas do laboratório Sinovac na China e publicado nesta terça-feira... Nossa, aqui estava errado. Terça-feira não, segunda. Afirma que a vacina contra a Covid-19 Coronavac é segura e eficaz em crianças e adolescentes. Peço perdão porque houve algum erro de digitação aqui e acabou saindo o dia seguinte, terça-feira, né? Segundo o artigo divulgado na revista científica The Lancet,
Após 2 doses da Coronavac aplicadas em um intervalo de 28 dias, mais de 96% do grupo testado, 552 crianças e adolescentes saudáveis de 3 a 17 anos, produziram anticorpos contra o SARS-CoV-2. O ensaio clínico foi do tipo randomizado, determinação de quem recebe a vacina ou placebo é de forma aleatória, duplo cego. Tanto os voluntários quanto os pesquisadores não sabem quem recebeu qual substância, e o controlado, que foram testadas 2 quantidades por dose, 1,5 micrograma ou 3 microgramas. Os dados não tratam ainda da eficácia da vacina nesta faixa etária, já que essa conclusão só é obtida com estudos de fase 3, que verificam qual é o nível de proteção contra casos graves, hospitalizações e mortes. No atual estágio fases 1 e 2, a intenção dos pesquisadores é comprovar que, além de segura, ela é capaz de ativar o sistema imune contra o SARS-CoV-2. E só atualizando aqui, é terça sim, só que no caso é na China porque eles têm um fuso horário maior do que o nosso. Então acaba que lá é publicado sim terça-feira, dia 29, mas pra gente é segunda. O escritor, jornalista e dramaturgo Arthur Shechel foi velado e sepultado em uma cerimônia íntima para amigos e familiares na tarde desta segunda-feira. Abre aspas, estou anestesiado pela realidade. Eu perdi meu companheiro na acepção da palavra, e minha vida, como a conheço, agora se foi. Vida que segue e se impõe de maneira impositiva. A vida é má. A gente que não se dá conta. O show tem que continuar. Obrigado a todos que estão solidários comigo. Isso não tem preço. Arthur não tinha preço. A vida não tem preço. Fecha aspas, escreveu em uma rede social o viúvo Paulo Severo. Ele morreu neste domingo aos 69 anos e estava internado na Clínica São Vicente, zona sul do Rio. Shechel foi diagnosticado apenas 2 semanas atrás com um linfoma não Hodgkin de células T. Fez a primeira sessão de quimioterapia na quinta e passou mal à noite. Na sexta teve uma parada cardiorrespiratória logo revertida, mas em função dela não resistiu e morreu na noite de domingo. Arthur Shechel deixa o companheiro Paulo Severo, com quem foi casado por 30 anos. Um estudo divulgado nesta segunda-feira pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, mostrou que a vacina da Covid-19 contra a Covid-19, desenvolvida em conjunto com o laboratório AstraZeneca, registrou um aumento da resposta imune com a aplicação de uma terceira dose, que atualmente não está previsto no esquema de vacinação. A mesma pesquisa também apontou que a ampliação do intervalo entre as 2 doses atualmente previstas também amplia a proteção oferecida pela vacina. Em relação à terceira dose, os dados mostram que o reforço dado pelo menos 6 meses após a segunda dose foi capaz de aumentar a resposta imune em até 6 vezes e ainda de manter a produção dos chamados linfócitos T. Os pesquisadores ressaltam, entretanto, que os dados de efetividade não indicam por enquanto a necessidade do reforço, sobretudo diante da escassez de vacinas na maioria dos países. Apesar disso, o governo britânico estuda se haverá necessidade de uma campanha de reforço da vacinação no outono. O ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Ricardo Lewandowski, decidiu nesta segunda que a Justiça Federal não poderá mais utilizar as informações de acordo de leniência da Odebrecht em uma das ações penais da Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão vale para o inquérito relacionado à sede do Instituto Lula, no qual o ex-presidente chegou a ser considerado réu com mais 8 pessoas. O caso está na lista de processos enviados à Justiça Federal do Distrito Federal, depois que o STF declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná para analisar 4 ações sobre Lula. Nessa ação penal, o Ministério Público afirma que a construtora Odebrecht comprou um terreno de 12 milhões de reais para o Instituto construir a nova sede. Segundo a denúncia, a compra seria a propina para Lula. A defesa do ex-presidente nega essa acusação. Na prática, Lewandowski afirma que os elementos de provas obtidos a partir do acordo de leniência da Odebrecht não devem ser usados na eventual retomada deste processo na Justiça Federal de Brasília. Bem, esse foi o resumo de notícias de hoje. Agradeço a todos os espectadores e todos os ouvintes. Peço mais uma vez aqui no final do vídeo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhar para mais pessoas, porque assim o canal também amplia a sua comunidade YouTube e recomenda mais os vídeos do nosso canal. Mais uma vez, agradeço a todos, tenham uma boa noite e até amanhã.
Brasil produz 1,5 milhão de toneladas de lixo eletrônico por ano. Por isso, a Vivo criou o movimento. Se você tem celulares, baterias, cabos, carregadores e modems que não usa mais, vem até uma loja da Vivo e juntos vamos dar um destino sustentável a todos eles. A Vivo cuida do seu lixo eletrônico e juntos cuidamos do meio ambiente.